Num canteiro de obras, Clint entra no seu escritório para ligar para sua linda esposa, Jonah. Ele diz a ela que vai sentir saudades, já que ela estará trabalhando nos fins de semana. Jonah, por outro lado, não parece muito contente com ele. Após a ligação, ela sai para pegar o correio enquanto o cachorro do marido continua latindo ao fundo. De volta ao escritório, Clint atende a um visitante que veio lhe oferecer um bom negócio para sua empresa. Mais tarde naquele dia, Clint está dirigindo pela estrada quando é parado pelo xerife local, Sam. Sam pergunta a Clint se ele pode ir pescar com ele durante o fim de semana, e como Jonah estará fora, ele aceita o convite. Clint chega em casa e solta seu cachorro, Duke, antes de se juntar a Jonah, que ainda exibe uma expressão descontente no rosto. Ela nem prepara o jantar para Clint e diz que está atrasada para uma consulta com o médico. O casal começa a conversar, e Clint conta a ela sobre o cliente que ofereceu 1,5 milhão pela sua empresa, mas Clint recusou. Isso irrita a Jonah, que expressa seu desejo de viver na cidade em vez de ficar presa na casa como um rato em um labirinto. Isso leva a uma pequena discussão, com Clint lembrando a de que construiu a casa para que pudessem se estabelecer e ter filhos. No entanto, a sorte não parece estar do lado deles quanto a ter um filho. Clint, por outro lado, é paciente e seu amor por Jonah é suficiente. Jonah, entretanto, quer o dinheiro e voltar para Nova York. Jonah sai de casa furiosa, deixando Clint com seus pensamentos. No fim de semana, Clint vai pescar com Sam, e durante a pescaria, Sam pergunta a Clint como estão as coisas com Jonah. Clint conta tudo, especialmente a parte em que Jonah anseia pela vida na cidade e não pela vida tranquila no campo com crianças correndo ao redor. Enquanto isso, descobre-se que Jonah tem um caso com um médico local, Cortland. Cortland conta a ela sobre um negócio com uma clínica que ele conseguiu e como logo estarão vivendo a melhor vida na cidade. Há um problema, porém, Clint não pode estar na jogada. Jonah sugere o divórcio, mas Cortland prefere que ela se livre dele permanentemente. Ele mostra um frasco com toxinas dos ovários de um de seus peixes exóticos e diz a ela que só precisa colocar no alimento de Clint, fazendo parecer que ele teve um ataque cardíaco. Jonah hesita no início e decide que não pode fazer isso. Quando está prestes a sair, Cortland coloca o frasco em sua bolsa e tenta convencê-la a repensar mais uma vez. Ela retorna para casa e esvazia a bolsa procurando o frasco, que acaba caindo e começando a vazar. A princípio, ela considera envenenar Clint, mas desiste e joga o frasco no lixo. Mais tarde, Clint chega em casa e encontra Jonah preparando o jantar. Ele a beija e diz que vai trabalhar na oficina. No entanto, o barulho da oficina começa a irritar Jonah enquanto ela tenta desfrutar de seu vinho e cozinhar. Com raiva, ela volta para pegar o que restou da toxina e despeja em outro copo de vinho. Nesse momento, Clint entra e a assusta, mas ele não percebe o frasco que ela jogou fora de medo. Em vez disso, ele pega os 2 copos de vinho e ajuda a arrumar a mesa. Enquanto estão comendo, Jonah fica com medo de beber do copo de vinho porque agora não sabe qual dos copos está envenenado. Clint então propõe um brinde, causando pânico em Jonah, que mente dizendo que não está se sentindo bem. Clint então toma um gole do copo de vinho, conseguindo convencer Jonah a fazer um brinde. Mas então Clint começa a ter convulsões e Jonah percebe que Clint pegou o copo certo. Enquanto ele luta em agonia, tenta alcançar Jonah, mas ela diz para ele terminar logo com sua vida. Para sua maior surpresa, desgosto e ataque cardíaco, Clint finalmente para de lutar e cai no chão. Jonah então corre para ligar para Cortland, que diz que cuidará de tudo. Naquela noite, Sam está com o legista e Cortland para recuperar o corpo e discutir questões de enterro, enquanto Jonah finge estar de luto. Sam diz a Cortland que quer uma autópsia, pois está desconfiado da morte de Clint, já que eles foram pescar juntos e Clint parecia perfeitamente bem. Cortland diz que uma autópsia pode não ser necessária e percebe o frasco no chão, logo à frente dos pés do xerife. Ele entra em pânico e sinaliza para Jonah, mas tudo o que podem fazer é permanecer calmos até que o xerife saia sem notar o frasco. Após a saída do xerife, Cortland pega apressadamente o frasco e pergunta a Jonah se ela também quer lhe causar um ataque cardíaco, mas eles são bem-sucedidos em seu plano diabólico e o corpo de Clint é levado para a sala de refrigeração. Naquela noite, vemos que Clint pode ainda estar vivo ou talvez algo demoníaco esteja acontecendo, pois sua cabeça se vira para o outro lado enquanto está na sala de refrigeração. Na manhã seguinte, o corpo de Clint é levado pelos agentes funerários para ser preparado para o funeral. O legista recebe uma ligação de Cortland dizendo que Jonah solicitou um funeral rápido e que não quer nada muito caro. Enquanto os agentes funerários se preparam para o embalsamamento, o legista informa que vão economizar, o que significa sem embalsamamento e usarão um caixão velho que será polido para o enterro. No dia do funeral, Duke não suporta a falsa dor de Jonah e continua latindo para ela enquanto ela se aproxima do caixão. Ela até faz um pequeno show, fingindo chorar e estar em sofrimento. Naquela noite, Jonah está na banheira com Cortland, rindo de sua atuação e de como conseguiram se livrar de Clint. Enquanto isso, Duke continua latindo incontrolavelmente enquanto chove forte do lado de fora. Jonah fica irritada com ele, sai da banheira e pega uma arma, enquanto Cortland a segue, curioso. Ao chegar na gaiola de Duke, ela atira na tranca e tenta atirar nele, mas ele escapa. Cortland a chama de louca enquanto riem e voltam para casa. Duke, por outro lado, corre para o cemitério onde seu dono está enterrado e deita ao lado do túmulo. Enquanto isso, a chuva faz o solo ficar frouxo e começa a infiltrar no caixão, fazendo com que Clint acorde.
Ele fica petrificado e confuso a princípio, mas luta para sair, e o caixão frágil começa a se desfazer, permitindo que ele esmurre e alcance a superfície. Duke vê isso e fica assustado, mas mantém uma distância segura enquanto late, enquanto seu dono consegue sair do túmulo. Duke então o cumprimenta antes de Clint voltar cambaleando para casa com as mãos machucadas. Ao chegar em casa, ele encontra a porta trancada, então vai até a janela da cozinha, onde vê Jonah beijando Cortland. Por um breve momento, Jonah percebe alguém na janela, mas essa pessoa rapidamente se esconde. Jonah expressa suas preocupações a Cortland, que vai até a janela verificar, mas ele diz que o cachorro está de volta. Ela ri, mas ainda mantém a preocupação no fundo da mente. Naquela noite, após Cortland sair para trabalhar, Clint invade o porão onde passa o resto da noite para se proteger da chuva e do frio. No dia seguinte, Jonah encontra-se com o advogado de Clint para saber sobre as propriedades dele, que agora ela herdará. Ela também oferece vender a empresa por $1,5 milhão, mas com a condição de que seja pago em dinheiro e em 48 horas. Enquanto isso, Clint acorda no porão e finalmente sobe para a cozinha. Ele bebe um pouco de água e come algo da geladeira antes de perceber que Jonah está voltando para casa. Ele então retorna ao porão para pegar uma arma e algumas munições, mas devido aos ferimentos, deixa cair as balas e luta para pegar pelo menos uma. Após conseguir carregar uma bala na arma, ele sobe para atirar em Jonah. Jonah entra na cozinha e percebe que a geladeira foi deixada aberta. Ela fecha e vai se refrescar. Clint a segue e está prestes a atirar quando é salvo pelo toque da campainha. Jonah vai atender e vê o xerife Sam, que veio verificar como ela está. Ela o convida a entrar e oferece uma bebida. Enquanto ele bebe, diz que ouviu que ela está vendendo a empresa e a casa. Jonah consegue esconder o pânico e diz a ele que não sabe nada sobre administrar o negócio e que há muitas memórias na casa para continuar morando lá. Depois que Sam sai, Cortland chega, dizendo que veio verificar sua paciente. Eles entram, e Jonah imediatamente diz a Cortland que precisam sair, pois teme que o xerife esteja desconfiado deles. Cortland, no entanto, diz que tem até amanhã para conseguir o dinheiro e que sairão imediatamente depois. Clint percebe que carregou apenas uma bala e volta para carregar outra para poder acabar com Cortland também. Ao retornar, Clint ouve Cortland e Jonah falando sobre como ela estava grávida, mas ele a ajudou com o aborto para que ela não tivesse que passar a vida com Clint. Clint fica profundamente magoado ao ouvir isso e, em vez de usar a arma, decide que seria muito fácil. Naquela noite, Clint espera Jonah adormecer antes de pegar uma tesoura e ir ao banheiro. Ele trata seus ferimentos, lava-se e troca de roupa antes de sair. Na manhã seguinte, os clientes chegam a casa com uma maleta cheia de dinheiro para fechar o negócio. Depois que os homens saem, Jonah fica super animada e pronta para partir assim que Cortland chegar em casa. Enquanto isso, o xerife Sam chega ao cemitério, onde encontra o legista e o agente funerário ao lado do túmulo vazio de Clint. O agente funerário afirma que encontrou assim pela manhã, e o legista está preocupado que isso possa prejudicar sua reputação. Ele também acredita que alguém desenterrou Clint, mas deseja manter o caso em segredo. Sam pede a eles para levar o caixão para sua casa e não dizer nada a ninguém até que ele realize suas investigações. Na casa de Clint, Jonah comemora sua recém-descoberta riqueza. Ela vai ao banheiro para se lavar, mas fica chocada ao encontrar o lugar uma bagunça. Rapidamente tranca a porta, percebendo que não está sozinha. Após se acalmar, pega uma arma e vai para o quarto ligar para Cortland, mas ele não atende. Ela deixa uma mensagem pedindo para ele voltar para casa imediatamente, pois acha que alguém pode estar na casa. Ela então desce ao porão, onde pega a arma, mas encontra Duke e começa a recuar lentamente. Ela tenta atirar em Duke, mas Clint a surpreende usando uma máscara de soldador. De susto, ela atira, mas o recuo a faz voar para dentro do porão. Clint a tranca enquanto ela fica inconsciente no chão. Ele então sela as janelas e todas as saídas possíveis. Enquanto isso, Cortland está terminando o trabalho. Ele pega outro de seus peixes e extrai as toxinas antes de ouvir suas mensagens de voz, mas só fica tempo suficiente para ouvir a primeira mensagem, que o avisa sobre o pagamento atrasado do aluguel. Quando sai, a mensagem de Jonah começa a tocar, mas ninguém além de nós está ouvindo. Cortland volta para casa, pega a seringa e começa a chamar por Jonah, que não responde. Ele procura por ela na casa e encontra a maleta com dinheiro, mas ainda não há sinal de Jonah. Jonah acorda e ouve Cortland chamando por ela. Ela pensa que foi Cortland quem a atacou e tenta se livrar dele. Então, ela se esconde. Clint abre a porta do porão para que Cortland a encontre, mas quando Cortland entra no porão, Jonah o ataca com uma barra, fazendo deixar cair o veneno, que rola para um canto. Ela foge com a maleta, mas Clint aparece e tranca os dois no porão. Agora, ela tem certeza de que há uma terceira pessoa e se arrepende de ter atacado Cortland na cabeça. Quando ele recupera a consciência, Jonah pede desculpas e explica que pensava que era ele que tentou atacá-la. Ela não sabe sobre a seringa ainda. Cortland então começa a fingir, dizendo que Jonah não o ama e que pensou que ele a machucaria. Ele então oferece queimar todo o dinheiro para provar seu amor por ela. Convencida, Jonah pede desculpas e diz que o ama.
Enquanto isso, eles ouvem Clint movendo os móveis. Cortland diz que precisam sair primeiro, então tenta atirar na fechadura, mas percebe que Clint mexeu nas balas, deixando apenas pólvora e ar. Ele então tenta quebrar a janela selada, o que é bem sucedido, mas ao se aproximar, Duke começa a latir, deixando o casal preso no porão. Lá em cima, Clint está remodelando a casa e rasgando as paredes de raiva. Ele até corta suas fotos de casamento, dizendo a Jonah que sempre poderia remodelar a casa, já que ela não gostava. No dia seguinte, Jonah acorda e Cortland diz que suspeita que o xerife está fazendo isso para obter uma parte do dinheiro. Enquanto Cortland expressa sua raiva, Jonah percebe a seringa com veneno no chão. Ela pega e confronta Cortland sobre seu amor pela última vez, percebendo que ele a estava usando o tempo todo. Ela tenta atacá-lo, mas falha em injetá-lo. Ele finalmente pega a seringa e tenta usá-la, mas a porta do porão se abre. Cortland prefere não desperdiçar a dose com ela, mas com quem quer que esteja brincando com eles. Cortland pega a maleta enquanto Jonah o segue. Ao saírem do porão, percebem que a casa foi remodelada com madeira. Tentam navegar pelo labirinto, mas encontram vários becos sem saída. Eventualmente, eles se separam e Cortland encontra Clint primeiro. Ele tenta fazer um acordo com Clint, mas só se aproxima esperando subjugá-lo com o veneno. No entanto, ao perceber que é Clint quem está brincando com eles, ele desmaia e cai sobre o veneno. Clint então vai atrás de Jonah. Ele a persegue até um pequeno buraco que leva a um caixão de madeira. Enquanto ela implora para ser salva, Clint lembra como ela disse que se sentia como um rato em um labirinto. Ele também pergunta se o filho deles era um menino ou uma menina, mas o que importa? Ele empurra Cortland para o caixão com ela e os sela dentro. Depois, queima o prédio e vai embora com Duke e os dois dentro do caixão. Enquanto isso, Sam, inquieto com o caso de Clint, desce ao porão onde o caixão de Clint está guardado. Após olhar por um tempo, percebe que Clint escapou sozinho. Ele vai direto para a casa de Clint, mas a encontra em chamas e chama o corpo de bombeiros. Na manhã seguinte, ele retorna ao túmulo de Clint e encontra um homem com uma pá. Diz ao homem que está visitando um amigo que morreu na semana passada. Percebendo que o homem é Clint, Sam diz a ele para ir embora e nunca mais voltar, prometendo manter isso em segredo. Enquanto Clint se afasta com Duke, vemos que Jonah ainda está viva com o corpo sem vida de Cortland e todo o dinheiro enterrado com ela no túmulo de Clint. Jonah grita desesperadamente por ajuda, mas quem virá salvá-la? Se gostou, deixe o like e se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. Até logo!